Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz que só Jesus Cristo pode nos dar, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, que o Espírito da ressurreição se manifeste no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, trazendo o renovo dos altos céus, amém? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, né? Vamos ter uma palavra de oração. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar esperança, não vai faltar renovo, não vai faltar direção, nem descanso, nem uma mesa perante os inimigos, amém? Porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará do que nós precisamos, amém? Então, vamos ter uma palavra de oração pela Maria Nilza, Isaías, pelo seu Ademir, Benê, Jorge, né? E por todos que precisam de uma intervenção sobrenatural na saúde, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, porque a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor criou este dia para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos dele. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça infinita, pelo teu favor. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos dado livramentos, tem nos ajudado. Obrigada pela casa, pela família, pelos filhos, pelos nossos bichinhos, pelas plantas, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas misericórdias novas que saíram nesta manhã, que são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, obrigada, Senhor. A tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, que cada um que está passando por uma luta, prove a tua bondade nesta luta. Prove, Senhor, o teu socorro bem presente, porque a tua palavra diz, Senhor, que o justo orará a ti a tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, a ele não submergirão. E o Senhor fala que levará a bom termo tudo que nos diz respeito. Em nome de Jesus. Boa tarde, irmã Genir. Hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, porque o rapaz vem buscar o cachorro para tirar os pontos, amém? Senhor, nós queremos, Senhor, colocar os enfermos diante de ti. Senhor, ó Deus, a Maria Nilza Colim, o irmão Isaías, o irmão Ademir, a Benê, o Jorge, Senhor, e todos que precisam de uma intervenção na saúde, nós também, Senhor, e todos que entrarem na live, Pai. Senhor, porque o pão da saúde é porção dos filhos e nós somos filhos e nós tomamos posse. Nós te pedimos, Senhor, o Senhor pode enviar uma palavra lá no hospital onde o Isaías está, entrar naquela UTI, Senhor, ó Deus, e se manifestar, ó Deus, como o Espírito da ressurreição. Jesus, nós te pedimos, ó Deus, pela Maria Nilza Colim, que vai passar por uma cirurgia, pelo seu Ademir, que está se recuperando. Glórias a ti pela irmã Benê, que já engordou, está numa casa de repouso. Senhor, visita o Jorge com cura, a pastora Clélia, todos aqueles que precisam de uma intervenção. Eu preciso, Senhor, nós precisamos. Senhor, ó Deus, porque o mais importante é a nossa vida espiritual e a nossa saúde, Senhor. Isaías 53, 4, 5 declara: verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores, todas as enfermidades, pelas suas machucaduras, pela sua machucadura lá nas costas. O Senhor levou lá essas enfermidades
e nós tomamos posse, nós acreditamos que a tua palavra é verdade, que essa palavra seja rema na nossa vida. No Salmo 103, o salmista fala: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É o Senhor que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia, enche a nossa boca de bens. Senhor, nós sabemos que existem remédios no céu, que existem, Senhor, ó Deus, solução, saída e socorro para toda enfermidade. E a tua palavra diz: se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. Nós estamos pedindo saúde para te servir, Senhor. Saúde para fazer a tua obra, para cuidar das suas ovelhinhas, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, não vai nos faltar saúde. Todo espírito da enfermidade, obra de macumbaria, de bruxaria, todo o mal alojado nos órgãos, bata em retirada em nome de Jesus. Sai da nossa vida, do alto da cabeça até a planta dos pés. Bata em retirada sem retorno. A tua palavra fala que se o inimigo fosse pego, ele devolveria 7 vezes mais. Senhor, e ele veio para roubar, matar e destruir, mas a tua palavra fala que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Nós tomamos posse. Senhor, enfermidade não é vida abundante. Senhor, o ímpio tem saúde, a prostituta, o ladrão. Nós somos filhos. E o Senhor declara que levará a bom termo tudo que nos diz respeito. O Senhor fala, Senhor, ó Deus, que se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Abençoa, Senhor, a nossa nação. De norte a sul, de leste a oeste, tem piedade e misericórdia, traz salvação nessa nação, Pai. Abre os olhos da mente, do entendimento. Senhor, aqueles que são teus, o Senhor conhece. Trabalha nessas vidas, trabalha na nossa família. Nós entregamos filhos, genro, nora, netos aos teus cuidados paternais e te pedimos: abençoa, guarda e livra cada um de todo mal, cobre com teu sangue precioso. Senhor, abençoa a nação de Israel com socorro dos altos céus, Pai. Abençoa aqueles que estão em guerra, promove a paz, Senhor. Cuida das nossas crianças, Senhor. Ó Deus, repreende o maligno, Senhor. Afasta o mal dessa nação. Em nome de Jesus nós clamamos e te pedimos, Pai. Faz a tua obra aqui. Chama aqueles que são teus pelo nome, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre João 10. Jesus se declara o bom pastor, né? Então fala assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Então a porta de entrada aqui na terra é o nascimento. E Jesus entrou pela porta certinha, né? Ele nasceu no ventre de Maria, mas Lúcifer, né? Que era encarregado do louvor e adoração, muito boa tarde, Glauco, ele quis ser como Deus, né, e Deus expulsou ele do céu. Em Apocalipse 12:4 fala assim, que ele arrastou 1/3 dos anjos, né, 1/3 dos anjos se rebelaram, ficaram do lado de Lúcifer e caíram aqui na terra. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Fala assim, ó, Apocalipse 12:4, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Então, o inimigo caiu e arrastou 1/3 dos anjos, né? Então, a palavra fala, né? Nós estamos falando sobre o bom pastor, que é Jesus Cristo, Glauco. Fala assim, que aquele que não entra pela porta de entrada é ladrão e salteador. Jesus entrou pela porta de entrada, que é o nascimento, né? E o inimigo caiu, né? Foi lançado do céu. Então, Jesus é a porta que nos leva até o Pai e nós podemos, em nome de Jesus, entrar lá na sala do trono. Se a gente faz uma oração muito rapidinha, tipo telegrama, a gente não entra, né? A gente fica aqui nessas regiões aqui, né? Mas quando nós entramos em adoração,
Quando nós realmente buscamos a Deus de coração, nós podemos entrar. Um dia eu entrei lá na sala do trono, né? E a gente, e por essa porta que é Jesus Cristo, nós vamos para os verdes campos, né? Então, o capítulo, verso 2 de João 10 fala assim: aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e as traz para fora, e as ovelhas ouvem a voz do pastor verdadeiro, né? Quem tem comunhão, quem tem rotina espiritual com Deus, todo dia lê a palavra, ora, a gente conhece a voz do bom pastor, do verdadeiro pastor, né? Então, e ele chama cada um pelo nome. Olha quantas ovelhas Jesus tem, né? E ele chama, ele conhece a cada uma pelo seu nome. Então, ele nos chama pelo nome, né? E é um relacionamento que a salvação nos trouxe, né? Jesus se tornou o nosso dono e o nosso pastor. Ele tem amor duplo por nós, né? Nós pertencemos a ele, ele é o nosso e ele é o nosso pastor, né? Quando ele tira para fora as suas ovelhas, né? Ele vai adiante delas. Então, geralmente, a irmã Geni ouviu muito minhas lives, né? Geralmente, para as ovelhas tomarem água, elas tinham que caminhar muito longe. E às vezes elas iam assim por um caminho ao redor das montanhas e era muito estreitinho. Então o pastor, ele ia ou tocando uma flauta ou ele ia cantando para que elas seguissem a voz dele, porque elas conheciam a voz dele, elas seguiam a voz do pastor, né? Ou o que acontecia? Se elas deixassem de olhar, elas poderiam escorregar, né? Elas podiam escorregar e cair do barranco. E aí o que acontece? Quando o bom pastor chegava nos rios, o que ele fazia? Ele desviava um córregozinho assim ao redor, né, do lado, porque se a ovelhinha entrasse com aquele monte de lã naquela água, ela ia afundar. E Jesus tem um cuidado especial por nós. O Senhor está falando agora ao meu coração. Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Ainda que às vezes a gente não sinta, ainda que às vezes a gente acha que não, mas o Senhor tem um cuidado, porque até que Ele nos ajudou, até que Ele já nos deu tantos livramentos que nós nem imaginamos. Eu já vi muitos livramentos, principalmente no trânsito, né? Então, ele vai adiante, ou ele vai tocando uma flauta, ou ele vai cantando e elas ouvem a voz dele, né? E vão seguindo no passo a passo. E tem situações na nossa vida que nós temos que, como fala a palavra, olhando para Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. Porque se nós tiramos os olhos de Jesus e nós olhamos, né? Se elas olhassem a profundidade da montanha, elas ficariam com medo. Mas quando elas vão ouvindo a voz do bom pastor, né? O bom pastor cantando, ou o bom pastor tocando, elas vão no passo a passo, seguindo até chegar nos riachos. E lá nos riachos, Jesus, né? Jesus não, o pastor, mas Jesus representa o bom pastor, né? E Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele conhecia o pastor do Salmo, né? E o Salmo 23 não é para ficar aberto na estante tomando poeira, né? É para nós profetizarmos: Senhor, o Senhor é meu pastor. E eu estou profetizando hoje que não vai me faltar saúde, não vai faltar direção, não vai faltar a tua companhia, né? Não vai faltar descanso, não vai faltar unção na minha cabeça. Senhor, unge a minha cabeça nessa tarde. Coloca a tua mão aí sobre a cabeça. Eu vou pegar óleo aqui, né? Já está no finzinho, mas ainda tem, né? Senhor, unge a minha cabeça com esse óleo do Salmo 23, do alto da cabeça até a planta dos pés. Handaraia cheia suia, mas eu profetizo cura, eu profetizo saúde, eu profetizo que esse óleo da unção está caindo sobre a minha cabeça, descendo sobre todinho o meu corpo, para que haja saúde. Faz o meu cálice transbordar nessa tarde. E o bom pastor, ele colocava óleo aqui,
porque entrava mosquito pelo nariz da ovelha e ia até o cérebro para deixá-la louca, e ela começava a bater a cabeça até se matar. Então, que o Senhor nos livre, né, de toda malignidade, porque nenhuma arma que foi, que foi projetada, né, que foi feita contra as nossas vidas, nenhuma arma que foi forjada vai prosperar em nome de Jesus. E tudo que veio contra a nossa vida, nós como igreja, nós desligamos toda arma forjada contra essas vidas, contra todos que entrarem na live, contra essas vidas que nós estamos orando e clamando e pedindo salvação, cura e libertação. Em nome de Jesus, ele ungia também a cabeça, né? Porque juntava bicho na cabeça, né? O pastor verdadeiro cuida das ovelhinhas, né? E o coração da ovelha verdadeira segue a sua voz, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, né? Os salteadores são aqueles que só queriam a lã da ovelha, né? Mas não queriam cuidar das ovelhas. E Jesus lhes disse essa parábola para os fariseus, e eles não entenderam, né? Porque não eram ovelhas verdadeiras. As ovelhas verdadeiras ouvem a voz do Senhor, elas conhecem o seu pastor e elas sabem, né, que Jesus é o verdadeiro pastor e cuida de nós, né? Tornou-lhes a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? Jesus é a porta do aprisco que nos leva ao Pai e nos faz sair para os verdes campos. Só há uma porta verdadeira, que é Jesus Cristo, né? Todos os outros que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? O diabo caiu na terra muito antes de Jesus vir aqui na terra, né? E ele é ladrão e salteador. Muitos vieram falando, né, que eram o Messias antes e depois de Jesus. Mas só Jesus cumpriu todos os requisitos do verdadeiro pastor, do verdadeiro Messias. E ele ressuscitou, ele está vivo e vai voltar. Amém? Então, muitos afirmavam que tinham o caminho da salvação, né? Mas sem Cristo, né, não tem salvação. E as ovelhas verdadeiras não ouviram, né? Então, o Senhor fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, né? Entra para a presença do Pai, nós podemos entrar. A porta, né? A chave é Pai, em nome de Jesus. O Senhor fala, tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu ouvirei, né? Então vamos acreditar e tomar posse. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós estamos pedindo saúde, vida abundante, cura completa. Em nome de Jesus, o Senhor enviava uma palavra, a palavra achava o endereço, achava o número, achava a pessoa, a palavra ia como um remédio, entrava no corpo e trazia a cura. Nós te pedimos nessa tarde, envia palavras de cura, Senhor, nos nossos lares, nos hospitais onde está o Isaías. Nós estamos clamando e pedindo misericórdia na vida de cada enfermo que precisa de uma intervenção sobrenatural, né? Aí, o que acontece? João 10:10 fala, o diabo não veio senão o trabalho dele é só roubar, matar e destruir, né? Mais um dia eu ouvi na garagem, né? Mas eu também vim, Jesus também veio para desfazer as obras do diabo, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e nós tomamos posse, porque a tua palavra é verdade. Que essa palavra seja rema na nossa vida, né? Então, se o diabo veio para roubar, Jesus veio para restituir. Se o diabo veio para matar, Jesus veio, nos trouxe ressurreição, né? Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus trouxe reconstrução, né? Então, nós tomamos posse, Senhor, da restituição, da restauração e da ressurreição e da vida abundante, em nome de Jesus, amém? O bom pastor dá vida pelas ovelhas, foi o que Jesus fez, né? O mercenário é aquele que que vê o lobo, né? E deixa as ovelhas e foge, porque ele é mercenário.
ele é falso, ele não ama as ovelhas, ele só ama a lã, né? Só o interesse. E o propósito do mercenário é esse, né? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus também veio para desfazer as obras do diabo e nós tomamos posse da vida abundante. Porque se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas o vale da sombra da morte não é o nosso lugar. O Senhor há de nos levar para os verdes campos e para a presença do Pai. E nós saímos para os verdes campos e achamos descanso. Amém? Assim o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai, né? Jesus conhecia o Pai e o Pai conhecia Jesus. E ele deu a vida pelas ovelhas, ressuscitou. O único túmulo que está vazio, né, é o de Jesus e ele vai voltar. E nós estamos vendo muitos sinais da volta do Senhor. Que o Senhor nos mantenha firmes e fiéis, né, na presença dele. Não importa o que acontecer, que o Senhor segure na nossa mão, que a nossa vida seja firmada na rocha e que ele seja o nosso pastor em todo o tempo, indo à frente, né? E tocando e falando conosco e que nós possamos estar seguindo, né, os passos dele, olhando a cada dia para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito boa tarde, Maria Nilza Colim. Eu fiz uma live hoje no horário, vou encerrar rapidinho, porque o rapaz vem buscar o Spike para tirar os pontos, foi castrado, graças a Deus. Então, já estou terminando a live, mas depois vai ficar gravadinha, né? Vocês assistem, tá bom? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a Jesus e ele se tornou também o nosso dono e o nosso pastor. Senhor, e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós ouvimos a sua voz e nós queremos seguir, Senhor, os teus passos. Ó Deus, que o Senhor nos chame, fale, Senhor, conosco, nos chame pelo nosso nome, nos dê experiências sobrenaturais. Senhor, nos leva aos campos de refrigério, traz um refrigério de todo cansaço, de toda luta, de toda dificuldade que nós passamos. Nós clamamos a Ti, Senhor, ó Deus, nos dá direção sobre o que nós devemos seguir e fazer em algumas situações. Senhor, nós te pedimos, Senhor, ainda que nós andemos pelo vale, que a tua presença seja maior do que o vale da sombra da morte, porque a morte o Senhor já venceu. Senhor, segura na nossa mão, nos faz experimentar a tua bondade na situação que cada um está vivendo. Senhor, ó Deus, e prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Senhor, que essa luta, essa dificuldade, que o Senhor transforme em glorificação ao teu nome, em testemunho que nós temos dono, nós temos um Senhor e Salvador, nós estamos em aliança com o Deus Todo-Poderoso, não temos aliança nem com a morte, nem aliança com a enfermidade, nem com a pobreza, nem com a miséria, nem com a tristeza, nem com o desânimo, nem com a depressão. E na autoridade que Jesus Cristo nos deu, nós expulsamos todo sentimento maligno e nós, pela fé, mantém os nossos olhos firmes em Ti, porque nós confiamos em Ti e nós, Senhor, pertencemos ao Senhor. Guarda cada vida do lobo, do maligno, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do engano, da voz dos falsos pastores, falsos profetas, mas faz-nos ouvir a sua voz em todo o tempo e enche o nosso coração da tua presença e da tua paz, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no seu coração, te amo em Jesus, ore por mim que eu estou orando por vocês, né? E assim nós vamos vencendo, amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor.